Bem-vindos ao nosso podcast, um programa onde damos voz e protagonismo para pessoas que, assim como eu, acreditam que histórias conectam com histórias e, através das nossas histórias, nós podemos contribuir com o mundo e com pessoas melhores. E hoje temos o prazer de receber João Parra, um pioneiro nos setores de tecnologia, educação, arte e marketing digital. De uma infância desafiadora à liderança de projetos que transformam vidas, como o Meu Ateliê e o Portal Goié. João é um exemplo de resiliência e inovação. Ele está aqui para compartilhar como superou adversidades e transformou suas experiências em plataformas de sucesso global. Prepare-se para uma conversa inspiradora que promete desvendar os caminhos para transformar adversidades em oportunidades. João, meu amigo, é um privilégio receber você aqui. Estamos ansiosos para aprender com sua incrível jornada. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Uma honra muito grande estar aqui contigo hoje e fazer parte desse episódio específico, Coragem Inabalável Cast. E, de fato, eu sou casado, né? Casado, tenho 2 filhas, estamos fazendo o download do terceiro. Estamos na esperança. Quando se fala de João Parra, eu comecei muito cedo, né? Perdi meu pai com 5 anos de idade e a partir daí eu tive que, de maneira precoce, entrar no mercado de trabalho. Minha carreira começou ali como vendedor, né? Vendi algumas coisas, vendi ficha de fliperama, vendi vassoura na rua e a partir daí recebi alguns insumos, alguns direcionamentos, desenvolvi algumas habilidades para tocar alguns negócios. Quero falar um pouco mais hoje contigo a respeito disso. Hoje tenho 4 negócios, como você citou. Sou um empresário multisserial, administro algumas empresas e certamente posso contribuir na vida das pessoas que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo hoje. Que legal, João. Bom demais. E eu acho que seria interessante nós começarmos entendendo, então, como você começou essa jornada de empreendedor muito cedo, começar entendendo como que a sua experiência de trabalho precoce, começar muito cedo, moldou a sua ética dentro do trabalho. Eu me recordo do dia que eu tive meu primeiro emprego e esse emprego ele foi do lado da minha casa, ele estava ligado justamente a uma funilaria. Minha mãe arrumou esse emprego para mim, porque até num certo momento da minha vida eu achava que estava ligado, né? O trabalhar a receber amor da minha mãe, porque ela sempre me incentivou desde pequeno, dizendo, você precisa trabalhar, e perdi um pouco ali da minha infância por causa disso, mas eu me lembro o dia que eu estava trabalhando e dentro daquela oficina onde eu estava trabalhando, o rapaz me contratou por um único motivo, porque alguns meses antes ele estava fazendo a solda, naquele tempo Fusca, né, muito um carro da atualidade. Ele estava fazendo a solda de um assoalho do Fusca e o Fusca pegou fogo. E a partir daí ele ficou pensando se ele fecharia o negócio dele ou se ele arrumaria uma solução para continuar aquilo no qual era o ganha-pão dele. A partir daí ele tomou a decisão e falou, vou contratar alguém, esse alguém só precisa ter uma função. É ficar com uma bisnaguinha de água, que é o antigo desodorante que era espirrava. Ele falou, só precisava ficar com uma bisnaguinha de água. Se pegasse fogo, você joga a água e apaga o fogo. E aí a partir desse dia eu fui treinado para desenvolver essa habilidade e essa habilidade, esse dia, fortaleceu a minha ética, fortaleceu aquilo no qual eu executava. Por quê? Porque enquanto ele fazia a solda, eu estava debaixo do carro, 8 horas da manhã, e de repente ele começou a gritar, fogo, fogo, e eu sonhando, fogo, 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 e percebi nesse momento em que o carro estava pegando fogo e eu estava dormindo debaixo do carro. Esse foi meu último dia de trabalho lá. E a partir daí eu desenvolvi responsabilidade ainda muito pequeno, responsabilidade ética naquilo que eu estava executando, com um chamado, com a certeza de quando você está diante de uma situação, você precisa entender o que de fato você precisa entregar, o que você precisa executar, como que você vai fazer isso. E a partir daí eu tenho praticado isso no meu dia a dia, nas minhas empresas, nos meus negócios, trabalhando essa ética de uma maneira mais aprimorada. Excelente, João. Então, quer dizer que esse nível de responsabilidade quase te custou a vida, né? Porque
pegou fogo ali, você ali embaixo do carro. Exato, exato. Uau, excelente, bom demais. Diante quando nós trazemos o nosso aprendizado diante de uma adversidade, diante de uma experiência que nos levou a forçadamente desenvolver um nível de responsabilidade, o crescimento parece que ele é mais consistente, né? Porque as pessoas, diante de uma dor, você tem duas opções, né? Ou você aprende, se desenvolve, ou você deixa aquilo tomar conta de você e dizer quem você é dali para frente. E como que essa sua experiência de trabalho precoce, João, fez com que hoje você um empresário multissetorial, em diversas áreas, né, na área da educação, na área do marketing, né? Qual foi o maior aprendizado que você acha que nessa sua início de jornada empreendedor contribui para que hoje você tivesse mais do que um negócio? Maravilha. Eu sempre entendo assim, a sua maior dor, ela se torna o seu superpoder. Então, aquilo Uau, que você sente de dor, de fato, está te desenvolvendo para algo futuro. Então, por exemplo, meu pai morreu 5 anos de idade, e a partir daí eu fui impulsionado pela minha mãe para, de maneira muito precoce, começar a trabalhar. A partir daí, quais foram os meus empregos? Por exemplo, o primeiro foi o da funilaria, que eu acabei de citar, que foi um sucesso, né? Eu fui mandado embora naquele mesmo dia. O meu segundo emprego, ele foi para ficha de fliperama. Por que ficha de fliperama? Porque eu era viciado em máquina na época de fliperama, moleque, brincando. E aí minha mãe disse, eu não vou te dar mais dinheiro, que você gasta todo o seu dinheiro no fliperama. E aí eu fui no dono do fliperama, e de vez em quando ele tinha que sair, falava, João, dá uma olhadinha para mim. E eu dava uma olhadinha para ele até o dia que eu pedi um emprego. Eu falei, eu tenho feito isso para você, eu estou precisando do emprego. Ele falou, mas eu não posso te pagar. Eu falei, me paga em ficha. Então o meu salário vai ser em ficha e você me paga em ficha, eu fico trabalhando para você. E aí eu cheguei em casa e dei o recado para minha mãe e falei, mãe, agora eu sou vendedor de ficha. Mas como assim? Eu falei, agora minha remuneração é em ficha, você não precisa me dar mais dinheiro para eu gastar no fliperama, eu tenho meu próprio dinheiro que é em ficha e eu estou feliz da vida. E a partir daí eu fui desenvolvendo, eu vendi a ficha, falei, nossa, que trabalho interessante, estou vendendo, virei vendedor de ficha e eu me diverti muito com isso. A partir daí eu fui trabalhar na Galeria Pagé, vendendo eletrônicos, fui vender vassoura na rua. Com 17 anos eu era dono de uma linha de lotação em Jabaquara, sócio com meu cunhado com uma perua, então eu vendia as passagens de Jabaquara, porque tinha outras lotações e eu tinha que vender ali para colocar o pessoal dentro da lotação, da Kombi na ocasião. Mas por que eu digo isso, que sua dor é seu maior poder? Porque na época que eu vendia a vassoura não era tão prazeroso assim. Eu ganhava muito dinheiro na época, só que inclusive enterrava meu dinheiro e tal, fazia todo aquele malabarismo, porque minha mãe queria o meu dinheiro, né? É meu e tal, não é meu, aí ficava aquela coisa, então eu enterrava e inclusive tem muito dinheiro enterrado na casa dela ainda, que ela cimentou lá e e o dinheiro ficou enterrado. O ouro tá lá, então. O ouro tá lá. E aí o que acontece com tudo isso? Na época que eu vendia vassoura, eu tinha muita vergonha, porque meus amigos estavam brincando na rua, o pessoal da escola. Então eu pegava a vassoura, entrava no transporte que me deixava no trem, e eu ia até Barra Funda, ainda muito criança, de Mauá, do ABC até Barra Funda, escondido com uma preocupação enorme de algum amigo me ver fazendo aquilo que eu estava fazendo. Então eu sofria muito por aquilo, mas eu fazia por causa do dinheiro, e depois que eu estava longe de casa, longe dos amigos, longe de todo mundo, eu já não estava mais preocupado com a aceitação, com a zoação, com toda aquela questão. Entretanto, essa trajetória é o que me levou hoje. Então, hoje eu sou vendedor, né? Então, uma das habilidades que eu tenho, habilidades técnicas, está na base da venda. E essas habilidades técnicas, apesar de estudar muito hoje, de se desenvolver, de crescer, eu sei onde é que está a raiz, porque a raiz está lá atrás, que eu sofri muito, era muita dor, mas aquilo me trouxe muito benefício. E eu entendi que o caminho das vendas é algo muito promissor para qualquer ser humano que deseja enriquecer, né? Se um médico, por exemplo, estudasse, né? Se um vendedor estudasse o que o médico estuda hoje, assim, com certeza ganharia 10 vezes mais do que qualquer médico, porque a área de vendas, de fato, ela proporciona riqueza à vida das pessoas que aceitam isso. Tem gente que não aceita, tem gente que se envergonha, até pelo histórico de vendas, né? Então, esse fator precoce é o que me trouxe hoje. Então, todas as empresas eu prezo, dentre as áreas de negócio, eu prezo muito pela área de venda, fortaleço isso
construo o processo de venda, tenho técnica de venda, de persuasão, de CRM, tudo que você colocar na mesa de venda, treinamento de time, tudo isso eu tenho muita clareza, muita facilidade hoje com base a uma experiência passada aí, muito jovem ainda, na fase até de criança. Excelente, João. E você acredita que o fato de você, na sua infância para adolescência, ter tido esses múltiplos trabalhos, empregos distintos, né, de mercados distintos, você acha que isso contribuiu para que hoje, adulto, você tivesse empresas em mercados diferentes? Você acha que tem uma ligação aí? Quando se fala de mercados diferentes, eles foram crescendo conforme a minha atuação. Então, por exemplo, tem alguns, né? Quando a gente fala a respeito da Agência Galatea, a Agência Galatea surgiu em 2012. Em 2012, quando a Agência Galatea surgiu, na verdade, eu já havia empreendido lá na lotação, na Kombi, em Jabaquara, mas quando a Agência Galatea surgiu, na verdade, eu trabalhava como atendimento, vendedor dentro da agência, que quando eu estudei, né, sou formado em publicidade e propaganda, quando eu me formei, eu fui trabalhar na área de marketing, não era digital na época, mas fui trabalhar na área de marketing numa agência de publicidade. E eu queria ser designer, né? Falei, vou ser designer, vou fazer layout, vou fazer essas coisas. Só que eu ficava pirado, porque eu fazia o layout, mandava para aprovação, o cara falava, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Eu falei, rapaz, eu fico fazendo toda hora, você muda tudo, eu não vou fazer mais isso da minha vida, não. E aí, o que mais me incomodou no design não é porque eu não sabia, não, é porque, às vezes, os pontos, né, a gestalt, as cores, o alinhamento, tudo aquilo que eu valorizava, a pessoa com menos experiência do que eu, técnico, em relação à construção daquilo, ele olhava e queria do jeito dele, porque era gosto, não era tecnicamente o adequado, mas era gosto. E aquilo começou a me incomodar, e eu falei, eu não vou fazer isso da minha vida, não, vou mudar de área. E nessa mudança de área, um amigo meu, que tinha uma gráfica na época, ele falou, cara, você é bom nisso. Eu falei, é mesmo? Ele falou, vem aqui que eu vou te provar. E ele me deu algumas responsabilidades lá no negócio dele, e dentre as responsabilidades do negócio dele, ele me puxou para de atendimento ao cliente, começou a entregar a gráfica para eu gerir, e eu fui indo para essa área. Então eu trabalhava numa agência, trabalhava como vendedor, a partir daí eu comecei a ter resultados significativos. Por exemplo, ainda com pouca experiência, fui abençoado por Deus lá, e eu fechei o maior contrato da história da agência em 23 anos, Uau. Que foi com a Bisnaguinha Pan, com uma empresa, uma panificadora, né? E a partir daí eu fui crescendo e fui formando já o meu time de vendas interno. E aí a agência no qual eu estava, por alguns erros administrativos, ela entrou em declínio, e nesse declínio eu tive que sair do escritório, porque ele entregou o escritório que era maior, e eu peguei uma sala específica para gerir. Então, nesse momento, eu comecei a ser uma empresa comercial, que prestava serviço comercial para aquela agência. E nessa construção, eu apresentava, por exemplo, um site. O diretor cobrava 20 mil na época para fazer um site. Então, quanto que é o site? 20 mil. Aí eu tinha um amigo que fazia por 5 mil. E aí eu apresentava o site de 10 mil para ele, ele falava, não, 10 mil eu não faço site aqui. E aí um dia eu falei para ele, mas eu sei quem faz por 5. Posso vender por 10 para mim? Ele falou, pode, João. Vai, desenvolve o seu negócio aí, vê o que você consegue. E aí eu vendi um site por 5, comecei a vender. Então a minha agência, na época, em 2012, era uma agência de departamento comercial. Então eu vendia projetos maiores para a B4 e vendia projetos menores para mim mesmo, junto com alguns freelas. Na época que me atendia, nasceu a Galatea, e a partir daí eu fui construindo, fui internalizando, e hoje nós somos uma agência remota, uma agência pequena, 15 funcionários, onde eu tenho copy, tráfego, designer, tenho uma série de profissionais ligados ao mercado digital, que 2017 para 2018 eu pivotei. A partir daí, então, não sei se foi a questão precoce que possibilitou os negócios, mas foi muita situação, né, a vivência. Então, por exemplo, desenvolvi a habilidade na marketing digital. Conforme eu desenvolvi a habilidade de marketing digital, eu comecei a pastorear uma igreja, e dentro desse pastoreio da igreja, já operando com a minha empresa e pastoreando uma igreja juntamente com a minha esposa, eu comecei a treinar os líderes da igreja local. Diante do treinamento dos líderes da igreja local, eu tive a necessidade de começar a treiná-los, mas eu repetia muito as mesmas coisas todos os dias. Gente chegava, gente ia embora, e eu precisava repetir aquilo, ensinando eles, até o dia que eu falei, eu trabalho com marketing digital, é só eu gravar isso, e eu vou treinar eles e vou deixar os treinamentos prontos para eles.
E bem nessa base aí, 2015 para 2016, Érico Rocha já estava explodido, e eu comecei a treinar a minha igreja local, até o momento que eu falei, ué, por que eu não deixo isso aqui na internet para treinar outras igrejas? Quem quer treinar? Né, que não quer gravar como eu gravei, mas quer usar do meu treinamento para treinar a igreja deles. E aí, nesse momento, surgiu de maneira situacional também o Portal Goié. E hoje o Goié está em 96 países, 48% de território global. Estou com uma turma agora que eu estou treinando um pastor colombiano. E aí, aquilo que era para ser para treinamento de líderes, hoje eu acabo direcionando e mentorando pastores, né, espalhados hoje pelo Brasil e fora do Brasil. O Goié surgiu dessa situação. O Silcaí, que é uma outra empresa de tecnologia, que é um software de gerenciamento de estamparia, foi de uma outra situação, onde um amigo meu, numa conversa qualquer, ele falou, eu estou precisando de uma solução, tenho uma estamparia, estou tendo prejuízo, vou ter que criar um software. Mas a gente poderia lançar esse software para o mercado, eu entro com o produto, você entra com a sua agência e vamos lançar. Eu falei, não vamos lançar, eu não quero nada novo, estou sobrecarregado. Mas ele me provou por A mais B que o resultado era bom, que o aplicativo era bom, e quando eu vi o produto, eu falei, vamos lançar. E a gente lançou isso para o mercado. O meu ateliê foi ocasional também, situacional, comecei a prestar serviço também como agência, então a agência ela começou a abrir oportunidades. E com o resultado que eu pratiquei no meu ateliê, em poucos meses alavanquei o faturamento do meu ateliê, dentro de uma mudança de gestão, houve um convite dizendo para mim, você quer administrar ser o CEO do meu ateliê e a partir daí ter um percentual em cima daquilo no qual nós temos? Então foi uma outra proposta que surgiu. Então, querendo ou não, a agência Galatec foi a pioneira ali no sentido de negócio, meu primeiro negócio. Ela acabou abrindo a porta para o Goié, porque a partir do marketing digital possibilitou, abriu a porta para o Silcaí, porque ele é engenheiro no Itaú e desenvolveu o próprio aplicativo e me chamou como sócio para fazer marketing e vendas, e a partir daí a Galatec também fez o pivô. Então, foi a fase precoce que possibilitou isso? Não, talvez o que eu diria que possibilitou isso foi a agência Galatea. Então, meu primeiro negócio foi o que possibilitou outros ramos, outros segmentos de atuação. Então, ela acaba sendo o pivô disso, né? Essa inteligência, essa habilidade que está concentrada nesse time. Legal. E hoje a agência, sua agência de marketing Galatea, ela presta o serviço de marketing para esses seus outros negócios que você tem também. E essa é a maravilha hoje, né? Porque quando você olha para negócio, escalar uma agência de marketing é um desafio muito grande, que foi a maior habilidade que eu desenvolvi no decorrer desses 10, 12 anos. Porque você precisa fazer contratação correta, esse é o primeiro ponto, como é que eu contrato? E com esse crescimento de todo mundo faz, todo mundo é multidisciplinar, todo mundo é bom, essa educação que vem acelerada para o marketing gera muita gente ruim ou muita gente que quer trabalhar para todo mundo e não entrega para ninguém. De fato, o mercado está muito dessa forma. E ele foi crescendo cada vez mais nesse sentido. Então, com a agência Galatea, eu acabei desenvolvendo a habilidade de formar time campeão, um time de performance. Então, eu sei exatamente, eu tenho 5 profissionais, eu sei como ver um profissional, a velocidade que ele faz o e-mail marketing, como converte o e-mail marketing dele, quanto tempo ele demora para fazer uma landing page, quanto tempo ele demora para editar um vídeo, quanto tempo ele demora para... Então, eu consigo metrificar tudo isso, todas as ações no desenvolvimento, na estruturação estratégica de um plano de ação de marketing, eu consigo saber exatamente quanto leva de tempo. Para quê? Para fazer lucro. Para fazer lucro, eu tenho que saber o Marcelo, que está executando o plano de marketing, quanto tempo ele demora para fazer isso? Tem alguém mais rápido que o Marcelo? Eu puxo o histórico no sistema e vejo se já teve alguém mais rápido. Se teve mais rápido, eu consigo mostrar para o Marcelo e treinar o Marcelo, para que o Marcelo produza mais em menos tempo, com mais qualidade. Então, eu desenvolvi isso, só que a agência de marketing digital é difícil escalar, porque, por exemplo, eu coloco 10 clientes para dentro, o que acontece? Eu preciso contratar um exército de funcionário, eu preciso treinar o funcionário, preciso fazer um board de funcionário, preciso. Então, conforme entra cliente, eu preciso de mão de obra. Não tem escala. Esse tipo de negócio não tem escala. Pode ter uma margem de lucro, mas não tem escala. Quanto mais cliente, mais eu gasto com funcionário, mais eu gasto com máquina, mais eu gasto com... Então, ele não tem tanta escala para negócio. Quando eu olho para o Silcaí, por exemplo, é um software de gerenciamento de estamparia. É um app que vai no celular. Hoje tem 100 mil estamparias catalogadas. De 100 mil, se eu pegar o mercado, que são 10 mil estamparias a R$ 87,00, me dá um faturamento de 870 mil com uma equipe de 30 mil reais, por exemplo. Então, ela tem escala, é recorrência, né? Eu tenho faturamento de recorrência e tenho a possibilidade ali de fazer escala, porque o meu time é pequeno e ele atende muita gente, porque o software por si só ele entrega, o produto ele entrega. Tem mais escala. Quando eu falo do Goié, é infoproduto. Então, eu faço treinamento de pastores, eu tenho 27 treinamentos na plataforma, os treinamentos já estão lá, então eu consigo ter escala também.
No meu ateliê, hoje, menos escala, visto que é um negócio local. Entretanto, a gente tem a visão de franquia, né? A gente tem a entrada da Lei Rouanet que a gente quer aplicar em cada franquia. Então, a gente consegue escalar um pouco mais olhando para a franquia. Mas de todos esses negócios, a Galatella se tornou, de certa forma, não é obsoleto, mas dentro desses negócios, talvez o de menos potencial. Ela é a quem gerou os frutos, mas hoje ela é o menos potencial em relação a negócio e lucratividade. Entretanto, hoje é o maior interesse para mim, porque ela assume todas essas empresas, então eu consigo suprir, e aí acabou se tornando quase uma hold dentro dos meus negócios, onde a Galatella supre essa demanda de uma maneira muito intensiva, e eu consigo acelerar e desacelerar, com recurso ou sem recurso. Então, se eu estou começando um negócio do zero, a Galatella, eu consigo extrair isso da Galatella e depois trazer remuneração para ela. Então, eu consigo fazer um jogo diferenciado pelo fato de ter esse braço dentro de casa, né? Que é o sonho de toda empresa. Você está crescendo, você aconselha, João, a internalizar o marketing ou não? Lógico que eu aconselho, mas tem que saber fazer internalizar. Assim como você internaliza um RH, um financeiro, um comercial, você tem que saber como é que joga, né? Porque eu vou ter os profissionais ali, quais são os profissionais que eu tenho que ter? Começa por onde? Por sócio, por vídeo, por designer, por um gestor de tráfego? Qual que é o primeiro funcionário que eu tenho que ter? Então, essas decisões para as empresas, muitas vezes é difícil de tomar, de saber como montar um time de performance e qual o primeiro funcionário a contratar. Dentro desse game, eu já sou gabaritado, já sou bacharel, né? Já tenho um treinamento do campo de batalha, do dia a dia, para tomar essas decisões. Então, isso para mim me favorece muito. E aí são as outras habilidades que eu fui desenvolvendo com a Galatella. Porque a Galatella me deu outras habilidades. Habilidade de gestão, de contratação, de RH, de financeiro, de vendas, eu tive um negócio em si, né? Então, eu comecei com essa frente de prestação de serviço, departamento de venda, mas com o tempo eu tive que aprender outras frentes para gerir o negócio. E hoje eu estou aprendendo mais com o ateliê, que é compra, venda, estoque. Nunca trabalhei na vida com estoque. Só que agora estou trabalhando com estoque. Fornecedores. Eu preciso trabalhar com fornecedor, preciso saber negociar com fornecedor, preciso pegar prazo, preciso entender a dinâmica de entrega, custo, entrega, preço, uma série de coisas. Então, são coisas novas que vão surgir no meio do caminho. Hoje, o meu ateliê, por exemplo, eu falo que é o meu MBA. É um negócio que eu entro lá pela misericórdia de Deus, porque o que eu tenho me leva até aqui, só que eu preciso continuar escalando aquele negócio de uma maneira exponencial, né? E é um desafio, porque é um negócio novo, disruptivo, não existe o outro no Brasil para você sentar do lado do colega e dizer, passa as dicas aí para mim, como é que você faz no seu para que eu possa fazer no meu? Não existe isso. Então, é um desafio que eu sou apaixonado por isso, né? Legal, muito bom. Ou seja, cada modelo de negócio que você tem hoje te traz expertise e habilidades diferentes, que acaba se Exato. completando porque não deixa de ser todo num contexto de negócios. E essa é a minha maior paixão, porque, por exemplo, falando-se do próprio meu ateliê, se eu fosse operar só na camada de vendas do meu ateliê, eu iria quadriplicar aquele faturamento em vendas, focado em vendas. Só que eu não tenho paixão nisso, porque eu perco a dependência de Deus. Eu gosto de atuar em áreas no desconhecido, naquilo que eu não sei o que tem que fazer, que eu preciso de fato de um milagre, de uma resposta de Deus numa direção das minhas decisões que tem que ser tomada. Então, eu me divirto muito mais em pegar toda essa operação, que acaba sendo um cenário mais desconhecido, do que atuar no meu dia a dia numa única coisa que eu já tenho habilidade para executar. Então, meu prazer ele sempre está muito ligado em desbravar, em abrir, né? Tem um chamado apostólico, né? Eu quero começar, eu quero abrir, eu quero efeito novidade, eu quero, de fato, a pressão me gera... assim, eu acho que você deve estar no mesmo caminho, que é competitividade, né? A competitividade, o desafio, isso me move, né? Se você falar, você não vai conseguir, aí ferrou. Aí pronto. Certeza que eu vou, já respondo logo, certeza que eu vou. Porque não sai até conseguir, né? Então, essa característica, essa visão, essa percepção, ela move os negócios, né? Eu acredito que todo negócio tem que ter essa pessoa, é uma pessoa-chave para qualquer negócio. Muito bom. Falamos um pouquinho de crescimento, escala. Você até citou a possibilidade de modelo de negócios dos que você tem que escalam ou que já não é tão escalável. Você como dono de agência de marketing, hoje o marketing digital, ele é um braço fundamental em um negócio, o marketing que gera demanda, que consecutivamente gera venda. Então, marketing e vendas são setores ali cruciais, falando de escala. Você como agência, dono de agência de marca, de marketing, quais fatores você vê que cruciais para quando você vem um cliente novo para a Galatella, para a agência de marketing, você poder analisar e ter uma visão
se esse negócio de fato vai ter escala ou se é um negócio que não é escalável, que você vai ficar, sua agência vai ficar prestando um serviço ali, mas não vai ter escala. A escala que você fala é em relação ao faturamento dele? Crescimento num contexto geral, faturamento seria um deles. Toda empresa em si, ela possibilita crescimento, umas mais, outras menos, né? Só que muitas vezes esse objetivo, essa clareza acaba não vindo de mim. Logicamente que o segmento que escala hoje é segmento de infoproduto, segmento de tecnologia, então recorrência, produto de recorrência, Netflix, Spotify, assinatura, todo esse tipo de negócio é o que dá escala hoje, né? A tecnologia envolvida é o que dá escala. O que não está ligado no segmento de tecnologia, de software, de SaaS, são as áreas de maior escala, são infoproduto, enfim, que também está incluído em escala, são negócios que têm crescimentos saudáveis, que você consegue crescer o negócio com margem de lucro significativo, mas em proporção menor. Então, dificilmente vai ser em proporção maior. Maior que eu digo é assim, um crescimento de uma empresa de 20%, 30% ano, né? Olhando no contexto de ano, você olha para a empresa que cresceu 10, 20, 30. No meu ateliê, quando eu entrei, eu estava crescendo 30% mês, né? Então, todo mês eu crescia 30%. Só que aí eu encontrei um platô. Dezembro eu encontrei um platô. E aí eu precisei começar a rever produto, comecei a rever algumas coisas, algumas estratégias para entender qual que seria o melhor caminho para continuar o crescimento. Então, eu já fiz algumas leituras. Então, a empresa, ela consegue, inicialmente, até porque era algo novo, um ano, nasceu agora, mas você consegue um crescimento, depois você precisa entender para ela não cair em declínio. E aí você faz isso com inovação. Como é que cresce? Como é que escala? Com pessoas, tecnologia e processo. É dessa forma. Então, operação, tático e estratégico. Então, eu construo nessas etapas. Quando eu me relaciono com essas empresas, normalmente essa visão o dono já tem. Ou o dono, ou o gerente, ou o presidente, enfim, que vem falar comigo, ou com a empresa, a agência Galaté, ele já tem essa clareza. E a Galaté, ela traz escala para essas empresas, fazendo diagnóstico e entendendo o objetivo de cada uma delas. Então, é sempre processo contrário. A minha conversa com qualquer empresário é uma conversa contrária. Qual que é o pensamento contrário? É de trás para frente. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no ponto X. Em quanto tempo você quer chegar? Por exemplo, eu me reuni com um médico recentemente, não faz muito tempo, e aí ele falou, eu quero isso, e ele colocou tudo na mesa, tudo que ele queria. Eu tenho potencial de faturamento de tantos milhões, e eu tenho tantos funcionários, meus funcionários conseguem atender tantas pessoas, e desenhou tudo, e fiz o diagnóstico. Eu falei, a gente precisa de 10 milhões mês, para chegar onde você quer. Você tá louco, eu não tenho 50 mil por mês para colocar. Eu falei, pois bem, então vamos fracionar isso e entender onde é que você está. Você tem duas possibilidades. Ou você desacelera, porque sua expectativa está grande em relação ao seu investimento, ao seu combustível, ou você desenha isso junto comigo e você vai atrás de investimento. Aí você decide o que é o melhor caminho para você. Então isso é importante, porque pessoas como você, por exemplo, eu e entre outros, que são pessoas de visão, que têm visão, amplia a visão, enxerga longe, o ideal dessas pessoas, até para não sofrer de ansiedade, até para não, porque a gente ganha visão, né? E dentro disso, eu preciso desenhar, isso? O que eu preciso fazer para chegar nisso? Qual que é o meu esforço? Qual que é o meu combustível? Qual que é o meu investimento? Porque aí você consegue fracionar e entender que vai demorar mais tempo do que se imagina. E tá tudo bem, não é que tá errado. Né? Tem gente que fala no mercado de lançamento. Fala, eu quero fazer o 6 em 7. Pô, vai beber água limpa com o Érico Rocha. O que Érico Rocha fala? Ele fala que em 6 lançamentos, você vai chegar em 6 em 7. Mas tem gente que quer fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, desistiu. Porque gastou X mil reais, não teve retorno. Não, você só está ansioso em relação a algo que o mercado pregou e que você acredita que é uma verdade para você. Mas não é. Então, essa visão para negócio ela é extremamente importante. Essa leitura de trás para frente, para conseguir entender, né, de cada negócio onde quer chegar. Então, a Galaté, ela possibilita muito isso. Assim. Ontem mesmo eu fiz uma reunião e dentro dessa reunião, o cara falou, eu nunca vi isso no mercado. Já falei com muita gente, já mais de 10 agentes já me atendeu, mas tem algo diferente aqui, porque você fala de negócio. Então, toda vez que eu falo de marketing digital, eu não falo de tráfego pago, não falo de postagem em redes sociais, eu não falo de fazer site, mas eu falo de escala. Eu preciso entender o que você quer com o marketing digital. E a partir daí, eu pego o seu negócio e falo quanto que o marketing digital pode potencializar em relação ao seu negócio. Então, existe um estudo para fazer, porque
por si só, por exemplo, ontem eu estava falando, cara, ele faz panfletagem, tem vendedor na rua, ele tem Instagram, tem Facebook, faz link patrocinado, 5 canais ativos. Né? E dentro desses 5 canais ativos, ele tem uma X porcentagem de retorno. E ele quer ativar outros canais, como o orgânico, que funciona muito bem, inclusive para posicionamento. Ele queria ativar, por exemplo, o Google, que ele faz Facebook, Meta. Ele queria fazer Google e queria fazer um trabalho no YouTube. Mas, de fato, o que ele queria não ia levar ele na escala que ele desejava. Então, a primeira coisa é alinhamento de expectativa. E, a partir daí, a análise para entender como que ele consegue chegar onde ele quer e quanto vai custar isso, né? Muito bom. Falando de um outro negócio, que você é CEO, o meu ateliê, ele é um modelo de negócio único, como você já mencionou, até mesmo citou que tem algumas dificuldades, às vezes, de sentar com um colega do mesmo mercado e ter algumas lições por ser um business, um negócio único, né? Qual o impacto que o meu ateliê gera na vida das pessoas e qual foi ali o fundamento, né, o conceito por trás do negócio quando os fundadores fundaram? Show de bola. Dentre os negócios, meu ateliê, eu sou apaixonado por ele justamente por isso, né? Quando se fala dos fundadores, sócios, né? O Beto Santos, Samuel Cacheta, são 2 pessoas incríveis, inclusive eles iniciaram isso junto com a Ângela. E o meu ateliê, ele tem uma base, né? É uma base cristocêntrica, né? Então, por exemplo, ele chama meu ateliê no nome fantasia, mas na razão social chama Bezalel. Bezalel é o primeiro homem na Bíblia cheio do Espírito Santo. Um artesão que foi chamado por Deus para a construção do tabernáculo, e quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele recebeu habilidade e destreza para aquilo no qual ele estava sendo designado a construir como artesão. Então o meu ateliê, ele surgiu com esse DNA. Qual que é o DNA? É o DNA de que quem pisou lá dentro vai ser tomado pelo Espírito Santo de Deus e vai receber habilidades e destreza para aquilo no qual ele foi chamado para viver. O Samuel, ele acredita que todos nós somos artistas, dentro da habilidade que nós temos, dentro daquilo que nós executamos, é uma arte aquilo que a gente faz, e todos nós somos criativos, mas a criatividade está adormecida dentro de cada pessoa. Então, o meu ateliê é um espaço de arte-terapia, onde tudo que nós precisamos é de 50 minutos da sua vida para te provar que você carrega algo precioso que você nem sequer enxerga. E você sai de lá com ele, impresso de maneira memorável numa tela, para levar para sua casa, para colocar na sua parede, para você se lembrar todos os dias de que de fato existe muita riqueza dentro de você, que você ainda não descobriu, que você está em fase de descoberta, que você precisa evoluir. E não somente isso, para que quando alguém chegar na sua casa vai falar, ué, e essa tela bonita? Você vai falar, foi eu que fiz. A pessoa vai falar, você faz tela, você pinta? Vai falar, pinta. Onde é que você pintou? No meu ateliê. Você tem ateliê? É meu, é seu, é nosso. Então a tratativa do nome, ele também traz esse contexto, porque o sonho de todo artista é ter um ateliê. Todo artista sonha em ter um ateliê. E o meu ateliê, ele nasceu com esse desejo de entregar a todo artista o seu próprio ateliê. Por isso que a gente diz, o meu ateliê, mas é seu? Não, é meu, é seu, é nosso, é um lugar família, né? Um dos princípios que regem lá é esse lugar família. Então, não somente ele nasceu com esse DNA, como, por exemplo, quando criança, no Brasil, culturalmente falando, a criança faz algo que desagrada o pai, que normalmente eu até falo, né? Nossa, tá parecendo criança. Falo para minhas filhas, né? Tá parecendo criança, tal, porque ela fala, eu sou criança, pai. Eu falo, ah, legal, então pode fazer. Tá liberado. Que é uma maneira de eu me proteger, até para não pegar pesado em hora que não é para pegar, porque é criança. Só que no Brasil, em vez de falar, se tá parecendo criança, fala, não faz arte. Não faz arte. E o Brasil cresce culturalmente com uma cultura fortalecida, onde que arte é algo ruim. E a partir daí, a classe mais baixa da sociedade, ela não tem acesso a essa arte. Quem é que tem? Só os eruditos, só a classe alta que valoriza a arte. Então a nossa missão como meu ateliê é entregar acesso à arte a todas as pessoas e entender que de fato a arte está inserida em nós. Que nós servimos a um Deus criativo que criou os céus e a terra, que depositou criatividade em nós. Um dos maiores poderes que nós temos que Deus deu foi a imaginação. Nós conseguimos imaginar, e se você imagina, você alcança, você enxerga, você entende o caminho, muito pouco praticado pelas pessoas, mas é algo que Deus já depositou. Então o meu ateliê, ele carrega. No logo tem 3 pinguinhos lá que significa Pai, Filho e Espírito Santo. É vermelho porque significa morte para que haja vida. Nós cremos que todos aqueles que pisaram naquele lugar recebem vida da parte de Deus. Quando se fala do meu ateliê, por que sou apaixonado por ele?
A galeria do Samuel Cacheta, onde ficam as obras de arte dele expostas, todas as artes expressando uma mensagem do Senhor, uma mensagem de Jesus, uma mensagem de vida. Eu brinco com o Samuel, a galeria dele está lá, ele cria lá, e as artes elas ficam espalhadas, as artes são vendidas também, né, ficam expostas para venda, só que eu brinco que aquele lugar é o lugar de evangelismo. Por que o meu ateliê é o lugar de evangelismo e exatamente a galeria do Samuel Cacheta? Porque eu apresento quem é o Samuel Cacheta e as artes, e eu digo assim, o que tem em comum em todas as artes? Aí eles falam, o narigudo. Eu falo, pois é, sabe o que é o narigudo? O narigudo é o Samuel Cacheta. Quando ela era criança, reprovou o pré, reprovou na escola, até 15, 16 anos, tinha um distúrbio na barriga, fazia cocô nas calças, a mãe dele orou para ver se tinha jeito, tomou tudo quanto é remédio que o psiquiatra recomendou para ver se consertava e não consertou, até o dia que o Samuel Cacheta entendeu, disse assim para ele mesmo, não é que eu tenho um problema, eu sou do jeito que eu sou e eu tenho algo para oferecer para alguém, eu não preciso mudar, eu só preciso me aceitar com a minha identidade e parar de me comparar com os outros. Quando ele faz isso, ele expressa o narigudo, que é a maior expressão daquela pessoa que é zoada pelos amigos, daquela pessoa que tem algo que ela olha no espelho e ela fica indignada com aquele nariz que ela tem e ela quer tirar de qualquer jeito. Aí pode ser um gordinho, um narigudo, um carequinha, aí você pode pegar pessoas internas, emocionalmente abaladas, aí você pega o defeito da humanidade e o Samuel Cacheta diz para essa humanidade, dizendo assim, não, você não precisa mudar, você não precisa menosprezar quem você é. Existe algo precioso dentro de você que Deus já depositou. Você só precisa se aceitar para você lançar isso para a vida de alguém. Certamente você pode abençoar a vida de alguém com aquilo que você é. Então, para mim, a galeria do Samuel Cacheta é um lugar evangelístico. Então, está muito ligado a propósito, muito ligado àquilo que Deus tem. E o meu ateliê, ele carrega isso de maneira muito forte, muito forte. Ele nasceu com esse DNA, né? Uau. Você falou sobre o DNA, que acaba sendo também a cultura da empresa, como você falou? Cristocêntrico. Cristocêntrico. É Cristo no centro, né? Fala um pouquinho sobre Cristo isso, no centro. trazendo para os negócios. Exato. Quando a gente olha e vê o Senhor no sentido, onde é que está Cristo? Porque o que acontece? A geração no qual nós vivemos hoje está muito ligada ao eu. Muito ligada ao eu. Mas, Parra, por que você está falando que é muito ligado ao eu? Porque os produtos que estão sendo desenvolvidos, esses produtos estão sendo desenvolvidos para valorizar o eu. O que é a valorização do eu? É quando o iPhone, pela primeira vez, ele tira a câmera de trás do celular e ele põe a câmera para frente do celular. Ele entendeu e disse assim, vamos valorizar o eu. Vamos parar de tirar foto dos outros e vamos começar a tirar foto de nós mesmos. O iPhone ele sai na frente com a tecnologia dele, ditando um ritmo no mercado com um produto diferenciado, porque ele entendeu isso. E desde então, todo mundo, né, a mensagem dessa geração é uma mensagem do eu, do despertar do eu, de que você consegue, de que você é capaz, de que você... E aí a gente olha dentro de uma condição, e não é uma condição do eu, mas é uma condição do nós. Quando Deus criou o mundo, ele criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava lá criando. Quando Jesus estava na terra e diziam para Jesus, você é incrível, você é bom, ele diz, não, eu estou fazendo o que o Pai me mandou. E aí, quando ele vai embora, todo mundo querendo ficar com ele, e ele disse assim, não, eu vou para que o Consolador venha. Então, a gente começa a entender o reino de Deus, e a gente percebe que o reino de Deus é a Trindade no centro, é o Senhor no centro. Não é sobre eu, é sobre nós. Aquilo que está acontecendo na sua vida hoje não está ligado a você, está ligado a uma geração futura, está ligado aos seus filhos, está ligado aos seus netos, aos seus bisnetos. Quando a gente olha a história na Bíblia, aquilo que aconteceu com Ruth, com Débora, aquilo que aconteceu com Raabe, a prostituta, quando a gente olha esses parâmetros, não estava ligado a essas pessoas, estava ligado a uma geração posterior. Então, por exemplo, Jesus veio de Davi. Por que Jesus veio de Davi? Porque é geracional. Aquilo que aconteceu lá atrás com Davi estava preparando aquilo que aconteceria gerações futuras. Então, colocar Cristo no centro dos negócios é entender assim, que Deus é soberano. Existe um princípio na Bíblia dizendo Deus é soberano. O que é a soberania de Deus? Tem coisas que nós vamos lá e Deus quer fazer com você. Deus quer construir com você, né? Esse é o chamado de Deus, esse é o propósito de Deus, ele quer construir. Existe um milagre. O que é o milagre de Deus? Ele não vai fazer com você, ele vai fazer sozinho. Vai lá e faz o milagre. Pau! Toda vez que você ouvir milagre, é Deus fazendo sozinho. Mas quando se fala propósito, Deus está te chamando para construir algo. E dentro dessa construção de algo, como é que eu trago Cristo para o centro? E é muito difícil isso, tá? Não é fácil, não. Na caminhada espiritual, é muito difícil. Por quê? Porque o nosso corpo toca, os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, mas Deus não se move assim.
Deus, apesar de nós termos visão, que eu comentei, Deus não se move por visão. Deus nos move com sussurro. Ele começa com o sussurro e a partir do sussurro a gente começa, e quando enxerga a visão, não começou na visão, começou no sussurro. E como é que eu trago Cristo para o centro, cristocêntrico nos negócios, que foi a sua pergunta. Noé, quando ele fez a arca, ele demorou 100 anos na construção daquele negócio. Ele tinha um negócio, tinha um empreendimento. Noé estava na terra e foi chamado para algo e falou, constrói esse negócio aí, porque nós vamos fazer uma função diferente, nós vamos fazer um movimento diferente e você vai trabalhar nesse empreendimento, Noé. Ah, mas eu não sou carpinteiro, não importa a habilidade. Soberania de Deus, a destreza, Espírito Santo, capacitando. Falou, não importa, vai lá, se dedica. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Ele ficou 100 anos da vida dele dedicando naquele projeto. O que é cristocêntrico? Sabe quantos anos ele desfez daquele negócio? Quanto? 1 ano. 1 ano. 100 anos ele dedicou a vida dele naquele negócio. Ficou dentro daquele negócio, agora Deus falou, solta, larga que não é mais para você. Agora é outra coisa, não é? É outra... Cristocêntrico é você estar sensível nos seus negócios. Eu estou falando aqui de 4 negócios. É a hora que o Senhor fala assim, deixa, larga, passou. E não está ligado a quanto tempo você investiu, não está ligado a quanto você chorou, não está ligado a quanto você sacrificou, mas está ligado quem é o centro do negócio. Tem hora que ele vai falar para você pegar, para você construir, mas tem hora que ele vai falar para você largar. E Cristo no centro tem que estar preparado para isso, permitir que o Senhor conduza. Uau. João, e para ter essa percepção, você falou de sussurro, e para ter essa percepção de ouvir Deus sussurrando? O sussurro de Deus está no detalhe, né? É de uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus diz assim, é até chamado como bênção apostólica, né? O amor de Deus, né? Que Deus enviou o seu Filho, o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz, a graça é presente, né? Ele te deu isso de graça. Então, o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo é a comunhão do Espírito. Então, a comunhão do Espírito é o Espírito residente em nós. Então, Jesus, quando ele foi, ele possibilitou que o Espírito viesse residir em nós. E quando o Espírito ele reside em nós, existe um espírito de comunhão. Então, esse espírito de comunhão é percepção contínua a respeito do Senhor. Então, o sussurro é assim, tem gente que fala assim, Deus calou, Deus não fala, Deus... É mentira isso. Deus fala a todo momento com você. É porque nós não paramos para falar com Ele. Então, a percepção do sussurro de Deus, ela vem através do quê? De uma disciplina espiritual. Quais são as disciplinas espirituais? Aquelas que nós temos, por exemplo, uma pessoa que vai para a academia, ela tem um corpo. Por quê? Porque ela tem uma disciplina em relação ao corpo. Tá tudo certo. Uma pessoa que cuida da saúde alimentar, ela tem uma disciplina naquilo que ela se alimenta. Uma disciplina espiritual, ela envolve palavra, leitura da palavra de Deus, envolve oração e ela envolve jejum. Então, quanto mais você for disciplinado em palavra, oração e jejum, e disciplinado não é fazer isso o dia todo, não é isso. Mas você ter disciplina, constância, contínua. Você vai perceber isso da parte de Deus. Fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. Fazer parte da sua rotina. Exato. Então, como é que eu ouço o sussurro de Deus? Com disciplinas espirituais ativadas, contínuas, né? Oração, jejum e palavra. Se você andar nessa base espiritual, você vai ouvir o sussurro de Deus de maneira contínua. Inclusive, tem um amigo meu, ele foi lá no Hub Podcast, e aí ele estava falando, ele contou a história, né? Olha o sussurro de Deus. Ele saiu com o carro dele, na hora que ele saiu com o carro dele, tinha um rapaz com a moto, 2 rapazes de moto, na hora que ele passou pelos rapazes de moto, os caras ligaram a moto e ele sentiu o sussurro de Deus. Você vai ser assaltado. Uau. E naquele momento que ele percebeu que ele ia ser assaltado, ele meio que desesperou, só que ele meteu o pé no freio, pôs a ré, estacionou do lado dos motoqueiros, os motoqueiros olharam para ele, ele abriu o vidro e falou, vocês estão tendo um livramento de Deus hoje. Deus está te livrando, tá. E aí ele olhou na cintura, viu o cara armado mesmo, de fato, e a partir daí os meninos ali agradeceram, obrigado tio, não sei o que lá e tal. E se pegaram na moto e ele falou, foram 3 livramentos, né? O dele e o meu. E aí o interessante é que ele ouviu o sussurro de Deus, mas ele não permaneceu no medo, né? Porque Deus não te dá um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Então ele recebeu a ousadia do Senhor e foi no processo contrário, que, sei lá, é difícil humanamente pensar em se fazer isso numa situação como essa. Mas quando se ouve o sussurro de Deus e responde a ele, então continuamente ele vai conduzindo a gente, ele vai dando direção, e o importante é estar sensível a isso, né?
Uau. E desenvolver essa disciplina espiritual que o João falou, essa prática diária, fazer parte da sua rotina, fazer parte do seu dia a dia, se alimentar da palavra, ou seja, ler a Bíblia, né, João? Ler a Bíblia. Leitura da Bíblia diária. Ler a Bíblia é importante também, uma coisa que eu venho aprendendo muito, não é só você ler a Bíblia, é você meditar naquilo que você está lendo, porque senão, ainda mais os mais ansiosos, mais apressadinhos, vai pegar a Bíblia lá, leu ali, correndo rapidinho, fechou, vou embora. É você meditar naquilo, é você entender ali o que Deus está querendo mostrar, falar com você naquela escrita. Então, leitura da Bíblia, leitura da palavra, jejum e oração. E engraçado que você falou, porque assim, essa base espiritual, ela é totalmente ligada para os negócios. Porque quando a gente fala dessa disciplina espiritual, é uma preparação. Por exemplo, Jesus. Eu não sei se você já pensou nisso ou não, mas na Terra ele era perseguido e vinha de todos os lados. Todos os lados tinha gente atrás dele. Ele ia fazer um milagre ali, já pegavam ele aqui, que nem a mulher do fluxo de sangue, ele ia na casa de Jairo, a mulher já pegou ele no meio do caminho. O que ele fazia? Ele tinha uma disciplina espiritual que pela manhã ele já se preparava no Senhor, no Pai, para que ele pudesse ter uma carga pesada durante o dia. Porque não era fácil isso, né? Imagine você aqui agora querendo gravar e os enfermos querendo invadir aqui agora para tê-lo com você e para que você pudesse estender a mão, tocar, orar, e você sai daqui, vai almoçar e lá no restaurante todo mundo começa a vir correr atrás de você, aí você vai para sua casa, tá todo mundo na porta do seu prédio e você... Não é uma vida fácil, isso aí que você vai perceber dentro do nível de influência e de fama, né, que normalmente se tem. Ele tinha isso ao extremo, eles vinham de todo lado, todo mundo queria tocar, puxar, era um negócio de louco. Então, dentro desse contexto, havia uma preparação diária, uma preparação matinal que ele tinha de disciplina espiritual, onde ele já resolvia todos os problemas no Senhor, para que a partir daí ele estivesse preparado para uma rotina. Inclusive, você falou da leitura da palavra, não é você ler, né, aceleradamente. E eu achei engraçado porque eu fazendo... o devocional, o plano anual de leitura da Bíblia, esse ano, assim, quase os 4, 5 primeiros meses, eu pegava a Bíblia, colocava o áudio na velocidade 2, faço muito isso com o livro, né? Eu pego o livro que já tem no YouTube, acelero no 2, pego o livro físico e eu faço a leitura bem rápido, que vai numa velocidade legal. Em poucos minutos eu faço essa leitura. Eu estava fazendo o mesmo no meu devocional. Velocidade 2, Bíblia e... Aí eu vi o Ademar de Campos, um pioneiro do pentecostal, da música, da evangélica. Ele esteve conosco recentemente e ele disse assim, com 50 anos de caminhada, ele disse, não é fácil guardar a fé, mas eu guardei, se eu posso ensinar algo para vocês, é que eu leio a Bíblia tão devagarzinho, mas tão devagarzinho, porque eu tenho medo de perder o que está lá. Uau! E naquele dia eu falei, uau! Falei, é isso, que é o que você acabou de falar. Ele não quer acabar, ele não quer perder, né? Às vezes você vai fazer o devocional e fala, preciso acabar logo isso aqui para ir para a próxima. É o contrário, né? Tem tesouros escondidos que podem guiar a nossa vida pessoal, a nossa vida nos negócios, a nossa vida familiar. Eu acho que é importante colocar, e o Senhor nos ajuda nisso, né? A priorizar as bolas, né? Pega um pote, as bolas maiores, né? Quais são as bolas maiores que vai entrar? Família, né? Precisa priorizar. Ontem mesmo eu estava num lançamento, conversando com uma moça, cliente nossa, e o lançamento é um sucesso, indo muito bem, acima do esperado. E dentro disso, na hora que terminou a aula, ela, nossa, meu marido, casamento, ruim, não vai dar. E dentro desses pontos levantados, eu disse para ela, larga tudo isso aqui e foca lá. Isso aqui parece muito importante para você, mas não é o que tem valor. Isso aqui é passageiro, isso aqui é um evento, isso aqui é uma maneira de você monetizar, mas é só isso. Ah, mas é meu propósito de ensinar as pessoas, mas não adianta você ensinar e perder sua casa. Então o Senhor, ele nos leva em prioridades, né? Dentro do empreender, dentro do empresariado, dentro daquilo que Deus tem confiado na nossa mão, existem coisas que Deus valoriza. Deus valoriza a gente, Deus valoriza casamento, Deus valoriza pessoas, e logicamente que os empreendimentos é para manutenção do reino, né? Você consegue amplificar a mensagem do reino.
mas existe direcionamentos pontuais que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Muito bom. João, e como a fé pode influenciar a abordagem dentro do empreendedorismo? E como ela influencia a sua abordagem dentro do empreendedorismo? A fé é a esperança naquilo que não se vê, né? Você crê. Então, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, eu costumo até dizer, né? Faz 3 anos que eu estou em Alphaville. E eu cheguei em Alphaville como empreendedor. Em Alphaville eu me tornei administrador, né? E por que eu digo isso, empreendedor, administrador? É diferente? Diferente. Para mim é muito diferente, porque quando se fala da fé nos negócios, para mim está ligado da seguinte forma. O empreender, né? O empreender é você subir numa montanha bem alta, você saltar de lá de cima, e a partir do salto você falar, eu vou construir um avião antes de chegar no chão. Isso aí é empreender. Você fala, eu vou, e pula e fala, agora preciso montar que está chegando no chão. Precisa de fé para isso? Precisa. Precisa de fé. Você precisa acreditar que você vai montar o avião antes de chegar no chão. E existe uma outra característica, que é a característica da administração, ser administrador em vez de empreendedor, que é você planejar. Inclusive é bíblico também, que Jesus nos ensina, antes de você começar algo, você deve calcular, você deve planejar, você deve executar para que aquilo que você começou termine. Então ele já define que antes de você saltar e montar o avião, você já tem que planejar todas as variáveis para que o avião de fato fique montado. Então, a gente olha para a palavra de Deus e vê que a questão do administrar, ele é diferente. Né? A palavra de Deus diz assim, Deus dá pão ao que come e a semente ao que semeia. Então você precisa discernir o que é pão, o que é semente. Você só consegue fazer isso através da fé. Porque às vezes você está dentro de um contexto com o seu negócio, você teve uma grande entrada e aquela entrada você fala, uau, agora resolveu os meus problemas. Seus problemas estão ligados no pessoal, sendo que o Senhor está construindo o corporativo, o Senhor está construindo a empresa, o Senhor está construindo a base. E você acha que já é pão, mas não é pão, é semente. E discernir isso, só existe uma maneira de a gente fazer isso, é na fé. É crendo no Senhor, acreditando naquilo que o Senhor deu, porque a fé é a certeza daquilo no qual nós não vemos. Mas o que o Senhor já deu como certeza para nós? E diante daquilo que Ele deu como certeza, você precisa discernir isso no tempo presente. Porque está ligado à visão também, está ligado a algo que não chegou. Mas o discernir, ele é agora, é no hoje. Um dia, só existe um dia. E é hoje. E a fé, ela conduz a essa certeza. Uau, muito bom. João, qual legado você quer deixar com os seus negócios? Quando se fala de legado, eu olho tanto para os negócios quanto para a minha casa. O legado é o mesmo. O legado é o mesmo. Uma das coisas que eu amo fazer, e está ligado também aos negócios passados como a Galatec, que iniciou lá atrás, é ativar as pessoas. Então você pode pode perguntar para qualquer funcionário, para qualquer pessoa que já trabalhou comigo, vai falar assim, qual é uma das maiores características do João? Você vai ver que ela vai te responder assim, o João fez eu acreditar em coisas que eu não acreditava. Nem eu acreditava em mim, mas ele acreditou. Até pelo histórico, né? Ex-interno, Fundação Casa, e o Senhor acreditou, né? Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Então, uma característica de Deus é acreditar nas pessoas, porque Ele sabe o que depositou. Ele sabe o potencial. Ele sabe o instrumento que Ele construiu na terra para representá-lo. Então, uma característica de Deus é acreditar nas pessoas. E eu sempre, como característica de empresário, eu acredito nas pessoas. Eu carrego esse acreditar nas pessoas nessa construção. Só que quando se fala de legado, o legado ele não está ligado a nós. Aí sai o eu de cena, mas entra ele. Então, o meu legado para os meus negócios, ele está ligado também no legado para minha casa. Então, a mensagem ela acaba sendo a mesma, que é o legado até que ele venha. Então, assim, quando se fala de negócios, mas mistura, eu misturo. Eu misturo porque eu tenho como missão. Cruzou o meu caminho, olho no olho, ouvi, foi o Senhor que me entregou essa alma, foi o Senhor que me entregou essa pessoa. E a partir daí eu tenho uma mensagem que é até que ele venha. É as virgens das candeias acesas. E permanecer aceso, permanecer com fé, com esperança de que o Senhor está voltando. Então a minha mensagem para com a minha filha, por exemplo, João, você faltou, você vai morrer. O que ela tem que levar para a vida dela? Tem gente que vai se preocupar, mas como vai viver financeiramente? Se eu faltar, como é que ela vai sobreviver? Mas como é que a minha esposa vai lidar? Mas a minha única preocupação é, se eu faltar, elas têm guardada no coração até que ele venha? Elas vão guardar isso, elas vão proteger isso. Porque se elas tiverem isso no coração, todo o resto, elas vão receber da parte do Senhor. Certamente.
vai estar ligada na fonte de vida que é o Senhor. Quando se fala de negócio, esse é o maior legado. É uma preparação, porque para mim o que é a empresa, o que é a indústria, né? O que é os negócios? Os negócios, ele é um ambiente para gerar imposto, para gerar trabalho e para gerar lucro. Todos eles, imposto é para abençoar o governo, para que de fato o governo possa girar, né? As pessoas, para que eu fico feliz, hoje toda a grana que eu recebo, eu distribuo, né, para com os funcionários. Falei, isso é maravilhoso abençoar as casas. Isso é maravilhoso abençoar as casas. E o lucro é para empreender no reino, para usar para o crescimento do reino de Deus. Então, quando eu olho para os negócios, para mim os negócios só é uma ferramenta da manifestação do reino de Deus. Só é um instrumento de gestão de recursos da terra para impulsionar o reino de Deus. Então, a mensagem, seja para minha casa, seja para minha empresa, é a mesma, até que ele venha. Uau, esse é o maior legado. Excelente. Parabéns pela visão, João. Um valor inegociável do João Parra. Aliança. Esse é um valor que eu carrego comigo. Eu quero aliança no meu casamento, porque senão não sobrevive. Quero aliança nos meus negócios, com meus sócios. Quero aliança nas minhas amizades. Quero aliança com o meu pastor. Quero aliança nas minhas relações. Existe um valor que eu prezo muito e esse valor é aliança. Uau, muito bom. É a primeira vez que eu ouço alguém falar que esse valor é sobre uma prioridade. Ó. Incrível. João, quem é seu super-herói ou sua super-heroína? Se eu espiritualizar, eu vou trazer num contexto de Jesus, né? Como super-herói, no sentido como salvador, né? Se eu olhar humanamente para as pessoas que estão ao meu redor, é minha mãe, né? Minha mãe é a pessoa que mais me inspira com a sua força, sua beleza, sua humildade. Até me emociono de lembrar dela. Uau. Uma mulher incrível. Uma viagem inesquecível. Uma viagem não esqueci, fui para Bonito. Fui para Bonito com a minha esposa, assim, foi algo que eu vivi de maneira incrível, com ela intensa. Inclusive, ela estava grávida da Eloá na ocasião. E a gente se divertiu muito lá, um lugar muito, inclusive recomendo as pessoas irem também. Eu costumo dizer que bonito é bonito mesmo, bonito, né? É bonito de verdade, né? Um livro que te marcou. O livro que me marcou é O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. João, se você tivesse a certeza e a oportunidade de deixar uma mensagem para a humanidade, não apenas para as pessoas que irão assistir esse episódio, se você tivesse a certeza que a mensagem que você pudesse transmitir o mundo inteiro, a humanidade inteira, os 8 bilhões de habitantes na Terra iriam poder ouvir e sentir a sua mensagem, qual mensagem seria? A mensagem seria: até que nada mais importe além de salvar o perdido. Uau, até que nada mais importe além de salvar o perdido. Muito bom. João, para nós finalizarmos, deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir, acompanhar um pouco do seu trabalho, fala um pouquinho dos próximos passos, dos próximos projetos, para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho e te acompanhar nas redes sociais. Maravilha, o meu Instagram é joãoparra.on, on de ligado em inglês, né? joãoparra.on. Meu site é joãoparra.com.br. Em relação aos próximos projetos, nós estamos construindo a rede de franquia do meu ateliê, estudando essas possibilidades, além de fazendo parceria com a Prefeitura de Santana de Parnaíba. Hoje, Santana de Parnaíba tem 72 escolas públicas e a nossa ideia é colocar o ateliê para que dê acesso a essas 72 escolas, para que a comunidade possa ter acesso à arte. Excelente, muito bom. João, gratidão, foi um prazerzaço te receber aqui, te entrevistar, aprendi muito com você nessa entrevista, tenho certeza que o pessoal de casa também adorou, agregou muito. Gratidão, seja sempre muito bem-vindo, a casa é sua, as portas estarão sempre abertas para você. Maravilha, eu que agradeço. Muito obrigado, meu amigo. Gratidão. Valeu. Valeu. E para você que nos acompanhou aqui, chegou até o final, muito obrigado por você disponibilizar o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Espero muito poder ter agregado valor na sua vida pessoal e profissional e que você, assim como eu, tenha aprendido muito e esteja saindo daqui desse programa, desse episódio, ainda maior do que entrou.
Gratidão por você estar aqui. Se você ainda não nos segue aqui no nosso canal, segue nosso canal, porque toda quinta-feira às 19 horas nós temos episódio novo. Toda quinta-feira eu trago convidados incríveis, assim como o João, que irão agregar muito no seu crescimento pessoal, profissional e espiritual. Compartilha com aquela pessoa também que precisa nos acompanhar e fique ligado. Até o próximo episódio na semana que vem. Eu queria agradecer também nossos patrocinadores oficiais. Cinelabs, a nossa produtora oficial aqui do meu amigo Fábio Sasso, e a Náutica Digital, que é esse espaço incrível aqui de gravação, aqui em Alphaville, onde você pode fazer seu evento, onde você pode gravar os seus podcasts, seu talk show. Então vem aqui conhecer o pessoal. Todo mundo está marcado aqui abaixo na descrição. Um beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te guiar e permanecer no seu coração, para sempre você fazer as melhores escolhas e as melhores decisões. Te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!